Bitcoin hoje tentando fazer uma armadilha pra gente, a gente vai entender melhor tudo que acontece ao redor dessa armadilha para você ficar preparado, né? Tanto emocionalmente quanto graficamente. E hoje a gente tem simplesmente a dominância do Bitcoin perdendo os 40%. E temos também o S&P 500 subindo 0,4 enquanto o Bitcoin está caindo e ninguém está entendendo nada, né? O que está acontecendo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada bem mais de perto no Bitcoin nesse exato momento, que já que a gente está tendo nesse momento uma lateralidade do preço, tá? Quando eu falo lateralidade, a gente está entre dois ranges. O que são ranges, né? São intervalos. Então, isso significa que o preço ele está entre os 52 mil e está entre os 45.500. E o que isso significa para a gente? Que aqui é uma zona de manipulação de mercado. Por que o preço fica tanto tempo só aqui, né? Por que isso acontece? E tem alguém por trás, né? Com certeza, tudo que a gente tem no mercado, a gente tem algum interesse por trás acontecendo. Nesse momento a gente pode ter acumulação ou distribuição. As pessoas estão comprando ou as pessoas estão vendendo. Tem muita coisa dentro disso aí, mas basicamente é assim que a gente tem uma lateralidade. Acontece que toda hora, tá? Que o mercado acha que o mercado vai cair. A gente tem o que, né? A gente tem a reversão. Isso significa que todo mundo que estava apostando que o mercado ia cair, quando o mercado sobe, a gente tem uma liquidação desse povo. Esse povo é liquidado e esse povo perde dinheiro. Logo depois, quando a galera acha que o Bitcoin vai decolar de vez, ele faz isso novamente, ele faz uma queda e liquida as pessoas que agora apostavam para cima. Então, a lateralidade não é nada mais, nada menos que uma liquidação em massa de todo mundo. O cara tá apostando em long, ele é liquidado. O cara tá apostando em short, ele é liquidado. Então, o que significa? Alguma hora isso vai acabar. E como que geralmente essa história acaba? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? Presenciar alguns movimentos passados que a gente teve, vamos reparar no seguinte, a gente teve nesse momento aqui também uma lateralidade, tá? Acontece que essa lateralidade foi meio sufocante para o pessoal. Você que viveu essa época, vivenciou na metade desse ano, você deve ter percebido que, cara, o preço ele só caía, ele ficava caindo lentamente, pum, do nada ele foi para cima. E o que acontece? No primeiro estágio que a gente tem dessa lateralidade, nós temos isso aqui, tá? Um retângulo bonitinho. Mesma coisa que a gente está tendo agora, a gente teve anteriormente, tá? E o que isso significa? Significa que a gente pode estar chegando no estágio final desse retângulo. Porque, gente, nós já ficamos aqui dentro dessa lateralidade, já faz o quê? Já faz mais de um mês que a gente está aqui dentro. E a gente não teve recentemente um movimento parecido, a gente não teve uma lateralidade dessa, nem aqui, a gente teve lá atrás nesse movimento. Então basta a gente comparar porque o comportamento do mercado é o mesmo, tá? Ele é padronizado, acontece que algumas coisas refletem o preço, ele dá uma surpresa para baixo ou para cima, mas o comportamento segue o mesmo, já que a tendência do Bitcoin segue sendo de alta e a gente espera isso, tá? Então olha só, nesse momento a gente está vendo o seguinte, você consegue reparar que a gente tem um estágio de lateralidade do preço e logo depois o que ele faz? Ele faz uma queda que depois é rompida para cima. Acontece que, por que isso acontece, gente? Por que a gente tem uma queda dessa e logo depois a gente tem reversão? E aí que vem o que a gente vai dar uma olhada agora no que está acontecendo. Nós temos simplesmente uma zona de suporte, tá? Vamos dar um zoom aqui, a gente entender melhor o que está acontecendo. E você pode perceber que o preço tem suportes aqui no meio. Ele tem um suporte nesse fundo, ele tem um suporte nesse ponto aqui. Então ele tem vários mini suportes dentro dessa região, mini resistências dentro dessa região. Temos essa resistência, se você gosta de traçar, a gente tem muita coisa aqui. Acontece que quando ele perde uma, ele vai para a próxima. Então quando a gente estava segurando, tá? Nesse suporte, quando ele perdeu aqui, pum, a gente veio para baixo, tá? Nesse exato momento aqui, quando a gente perdeu esse suporte, você pode reparar que o preço já deu uma caída e já está indo para o próximo. Então ele saiu dos 46.700 e agora está buscando o suporte ultimate aqui, está nos 45.500. Agora, presta atenção, tá? Se por acaso a gente perder, e não tá difícil isso acontecer, tá? Simplesmente a gente perder essa região aqui dos 45.500, o que o preço costuma fazer? Ele busca o próximo suporte. Onde que é o próximo suporte? A gente está vendo, tá? No curto prazo, nós conseguimos reparar que o suporte está aqui nos 42 mil, né? Onde o preço deu aquela queda rápida e ele logo se recuperou. Então a gente tem um suporte muito importante nos 42. Isso leva a crer o quê? Cara, se a gente perder, tá?
essa região aqui que já está meio consolidada com esse suporte, a gente deve partir para o nosso próximo nível, que seria nos 42. E aí que está o segredo do negócio. Isso aconteceu exatamente muito parecido lá atrás. Como que eu tô falando isso? Porque a gente também tinha nessa região zonas de suporte. A gente tinha essa zona de suporte que ela foi perdida e ela foi buscar onde, né? Foi buscar esse ponto aqui. Deixa eu dar um zoom porque vocês não devem estar enxergando nada, tá? Então olha só, a gente tinha simplesmente essa linha branca de suporte. Quando o preço perdeu ela foi buscar onde? O próximo suporte. Onde que era o próximo suporte? Simplesmente nessa região, nesse outro candle. Ele chegou até fazer perto aqui e depois reverteu. Então, qual a psicologia por trás disso aqui? Quando a gente tem essa armadilha sendo feita, tá? A gente perde o suporte, o preço começa a cair. Nesse ponto aqui, o mercado tá todo em desespero. Tá todo mundo achando que o mercado vai cair, vai acabar, agora é o fim, é 20 mil, a gente vai para os 20 mil e olha o que aconteceu. Então, o mercado gosta de fazer essas brincadeiras com a gente. Então basta você entender e se preparar para qualquer coisa que possa acontecer, qualquer movimento forte. E no momento a gente tem sim uma probabilidade de vir buscar esse ponto, tá? Quando a gente tem um retângulo, na maioria das vezes ele faz uma armadilha antes de ir para algum lado. Então o que acontece? Se a gente está nessa zona abaixo do triângulo, a gente está numa zona perigosa para cair mais. Acontece que se a gente tivesse aqui em cima, tá? O preço tivesse subido e a gente tivesse aqui em cima, era bem provável que o preço poderia fazer o inverso, tá? Ele subir para a próxima resistência e pum, partir para o outro lado. Mas o que a gente está de olho aqui é a armadilha inversa. E essa armadilha inversa é o quê? O preço perdeu os 45.500 e para o próximo suporte. Então o preço vai fazendo isso aqui lentamente caindo e depois, pum, ele reverte justamente igual ao que a gente teve na metade do ano. Não é simplesmente uma previsão isso aqui, é simplesmente um dado baseado na psicologia do mercado, como o mercado costuma se comportar durante lateralizações e baseado no que a gente teve na metade do ano, tá? Que foi aqui nessa linha, nessa região amarela que você tá vendo. Então assim, é previsível isso que aconteça. Então o que acontece? Qual é o objetivo desse vídeo? Você ficar esperto para qualquer movimento que possa acontecer, para você aproveitar, tá? Se você estiver de acordo com sua estratégia, você fazer mais compras, tá? Um ponto de compra importante é que, cara, se o preço vier aqui para os 42 mil, eu já falei para vocês que a gente vai chegar numa zona muito importante para fazer compra. E que zona seria essa? Se a gente for para o gráfico diário, a gente vai perceber o seguinte. Eu já estou cansado de falar isso para vocês, mas os 30 mil e os 40 mil são duas regiões. É uma região que a gente tem super protegida com a maior quantidade de volume negociado na história do Bitcoin, pelo menos por enquanto, né? A gente tem simplesmente uma região com muita acumulação de preço. As pessoas compraram demais nessas duas regiões, não é à toa que depois o preço partiu para cima. Então, quando a gente começar a bater, tá nos 42 aqui, perto dos 40 mil, tá aí um suporte sinistro para você fazer compra. Não é recomendação nenhuma, mas esse suporte prova a ser o mais forte que nós temos nesse exato momento. Então você que está esperando o apocalipse aí acabar o mercado de uma vez por todas, você tem que ficar de olho, tá? Se o preço perder os 40 mil, ele vai para os 30 mil. Perdendo os 30 mil, aí é game over pra gente. A gente só vai ter que mudar a nossa estratégia, vamos ter que mudar o nosso nível de exposição e, claro, pensar em mais compra, né? Já que o preço está em queda. Então, nesse momento, é um momento que de oportunidade, creio eu, tá? Por que eu tô vendo oportunidade? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, que agora a gente tá no momento meio que positivo para a gente voltar a subir. Não tem nada muito negativo no mercado acontecendo, mas um fato para adicionar nessa teoria minha que a gente possa fazer uma trap para voltar a subir é justamente isso aqui, tá? O Open Interest, a quantidade de pessoas que estão no mercado derivativo do Bitcoin, mercado de futuros, está aumentando. Isso dá combustível para a gente ir para algum lado com movimento corretivo forte. Então, se a gente tem pessoas aqui, tá? A maioria apostando que o mercado vai subir, se o mercado fizer o contrário, tá? O pessoal quer que o mercado suba, o mercado desce. Quando o mercado desce, ele liquida esse povo. Liquidando esse povo, ele gera liquidez para o mercado, então isso vai levar a gente para um movimento de baixa. Acontece que esse movimento de baixa, ele levaria a gente sim a perder o nosso suporte aqui dos 45.500 e poderia fazer uma queda muito forte para a gente até aqui embaixo para voltar a subir. Ou seja, a gente pode ter uma armadilha, fica esperto, tá? Faça entradas parciais se isso vai de acordo com essa estratégia. Eu mostro dados aqui, eu tô me baseando nessa estratégia porque eu tô conhecendo o que tá acontecendo e tô assimilando com o que já aconteceu. Isso é muito interessante porque
tem muita coisa por trás. Não é só olhar, bater o olho lá atrás e falar, nossa, isso vai repetir. Não, tá? Tem muita coisa nisso aí, e esse aqui é o fato, tá? A gente tem combustível para ter uma queda, já que as pessoas estão se alavancando cada vez mais para cima, ou seja, o pessoal gosta, realmente está com prazer em perder dinheiro. Agora um fato positivo aqui pra gente, que é muito interessante, depois a gente vai falar melhor sobre isso, é simplesmente a importância do seu like para esse vídeo, tá? Cara, eu preciso de um feedback seu, e até agora, se você não deixou o like, por favor, faça questão de deixar, para eu saber se o vídeo aqui tá bom ou não. Se não tá bom, você dá o dislike, que eu também mereço isso aí. Então olha só, a gente tem aqui simplesmente um fator importantíssimo. Nós estamos vendo que recentemente o Bitcoin tem tido queda e depois dessa queda ele veio se recuperando bem modestamente. Acontece que depois desse topo aqui que a gente enxergou, tá? Deixa eu limpar isso aqui para a gente fazer uma comparação. Depois que ele chegou nesse topo aqui, a gente começou a ter um aumento das carteiras com mais de 10 mil Bitcoins. Significa o quê, cara? O pessoal aqui não tá vendendo Bitcoin de jeito nenhum, o pessoal só está comprando. E por que isso é tão importante? Isso aqui são as carteiras que tem mais de 10 mil Bitcoins, ou seja, eu acho que tem mais de meio bilhão de dólares aqui de pessoas, de instituições, né? Qualquer pessoa não tem meio bilhão de dólares. Então a galera com muito dinheiro está interessada em comprar e acumular Bitcoin, não vender e se livrar dos seus satoshis. Isso é importantíssimo a gente entender que, apesar do mercado estar todo em queda, temos pessoas aproveitando essa situação toda para fazer compra. Então, não é qualquer pessoa, são as instituições. Então, cara, a gente tem uma gama de dados positivos para a gente esperar alta, tá? Isso é muito importante para a gente, porque leva a gente a criar um movimento de alta em breve, só que primeiro a gente precisa passar por essa zona de lateralidade que nós estamos tendo agora. Eu já falei para vocês que a gente pode ter uma armadilha descendo aqui, buscar esse próximo suporte dos 42. Então, fiquem espertos, porque a gente é normal, tá? O preço ter alguma resistência, algum suporte nessa região. Quando ele tem uma queda muito forte, o mercado tende a lutar contra, né? A gente tem uma queda, depois pum, porradinha para cima. Aí você repara que as pessoas estão comprando. E a questão para você enxergar quando as pessoas estão comprando é justamente observar estas sombras. Quando você vê sombra, cara, significa que o preço desceu aquilo tudo e logo foi recuperado, porque pessoas meteram simplesmente as ordens de compra aqui igual um doido e levantou o preço e deixou uma sombrinha. Isso é muito importante porque a gente se situa melhor no mercado, espera coisas novas, mas o principal aqui é que se a gente tiver uma queda, a gente vai falar muito melhor sobre ela, mas fiquem preparados para o pior, tá? Não descartem a possibilidade também do Bitcoin bater aqui e voltar a subir para fazer um reteste aqui dos 52 mil, tá? Não duvidem, porque a gente está tendo um movimento também muito interessante, que é justamente, a gente viu ontem, né? A gente está tendo uma linha de tendência aqui sendo confirmada. A gente teve busca de suporte aqui, pum pum. Cara, será que vai? Será que não vai? Então vamos esperar. Mas por enquanto a gente segue em lateralidade, seguimos em um mercado totalmente manipulado por enquanto, então vamos aguardar. A gente está só começando o ano, muita coisa pode acontecer nesse janeiro, e não fiquem apreensivos, não fiquem ansiosos, porque você tem que só aproveitar as oportunidades em vez de ficar perdendo seu sono por conta de um gráfico que não aconteceu nada, mas é interessante você ficar pronto para qualquer coisa. Então você traça sua estratégia e fica despreocupado, simples, tá? Se você quiser se aprofundar mais nisso, parte gráfica, estratégia, tudo que você precisa saber para ganhar dinheiro nesse mercado, liga o nosso treinamento aí embaixo, então te deixo o convite aí para você aprender com a gente, tá? Então olha só, muito obrigado por ficar comigo até aqui, se inscreve no nosso canal se você quer ver mais vídeos como esse, todo dia estão entregando informação, então o mínimo que você pode fazer é se inscrever nesse canal, já que 50% das pessoas que me assistem não são inscritos, então se você não é inscrito, tá me assistindo todo dia aqui, faça o favor de se inscrever e deixar o seu like se esse conteúdo foi de grande valia para você. Forte abraço, muito obrigado por ficar comigo até aqui e tamo junto.